Olá pessoal, espero que todos estejam na paz de Cristo Jesus. Tenho falado sobre um direcionamento que eu tenho tido da parte de Deus, de trazer alguns assuntos que considero serem relevantes para a nossa caminhada de fé, e talvez você esteja nessa busca de estar se fortalecendo espiritualmente. Então estarei sempre trazendo aqui, na verdade a minha ideia é seguir uma sequência nesse primeiro momento, sobre ter a nossa vida espiritual como alvo. Né? A vida espiritual se refere a um relacionamento com Deus, e nós, então, precisamos entender que se Deus tem um alvo de se relacionar conosco de uma forma íntima, precisamos também desejar nos relacionar com Ele de uma forma íntima, de uma forma próxima. Então, nós falamos, né, no vídeo anterior, se você quiser depois dê uma olhada lá, que Jesus, ele é o caminho que nos leva a Deus. E falamos nesse sentido que ter Jesus como caminho significa crer nele como Senhor e Salvador de nossas vidas. E eu quero hoje, dando uma sequência a essa verdade, considerar um texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, que diz, Jesus falando, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de águas vivas. E no contexto fica muito claro que Jesus está se referindo à presença do Espírito Santo de Deus na vida de todo aquele que crer em Jesus, como as Escrituras revelam. Nesse sentido, eu quero trazer algumas reflexões bem interessantes para nós. A primeira delas fica muito claro e evidente que não basta apenas nós crermos em Jesus de acordo com a nossa cabeça, com a nossa imaginação, com a nossa criatividade. Mas precisamos entender que esse texto deixa algo muito claro e evidente para nós. Precisamos crer em Cristo como de fato as Escrituras lhe apresentam. Então, é muito importante eu considerar que todos nós, seres humanos, temos esse poder, né, do nosso intelecto, da criatividade e até mesmo de estabelecer uma justiça própria, e através de tudo isso começar a criar uma reprodução de Jesus baseado nas nossas ideias. Então, o que esse texto está falando é que eu e você precisamos estar preparados para refutar qualquer coisa nesse sentido e nos voltarmos ao Jesus apresentado para as Escrituras. É bem claro e evidente que Jesus Cristo, ele ressuscitou. E esse conhecimento de Cristo também não pode se limitar a um conhecimento teórico. Precisamos buscar conhecer a Jesus de uma forma relacional. E o texto nos fala que quando nós buscamos conhecer a Jesus como as Escrituras revelam, e aí nos traz essa responsabilidade de nos voltar para as Escrituras e conhecer o Jesus que a Escritura nos apresenta, certamente em nós acontecerá uma experiência de termos a presença do Espírito Santo de Deus em nosso interior. O Espírito Santo de Deus é aquele que testifica a respeito do próprio Senhor Jesus. Então, precisamos conhecer a Cristo, como as Escrituras nos revelam, mas ao mesmo tempo buscando ter uma relação de intimidade com Cristo, né? Através da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que testificará essa realidade. Então, nesse vídeo de hoje, o que eu quero trazer para todos nós é que precisamos estar atentos. Qual o Senhor Jesus que nós conhecemos? Um Senhor Jesus baseado nas nossas boas ideias, na nossa criatividade? Ou o Senhor Jesus apresentado pelas Escrituras? Segundo lugar, esse conhecimento tem apenas ficado no campo da teoria ou eu tenho desenvolvido um conhecimento relacional para realmente conhecer Jesus de uma forma íntima? Diante disso, fica para todos nós esse alvo de estarmos buscando de uma forma intencional conhecer mais sobre Cristo, tanto baseado naquilo que a palavra revela, também tendo com ele um relacionamento por meio da palavra, da oração, de momentos na presença dele, e certamente assim Cristo se revelará a nós e o Espírito Santo que habita no coração de todos aqueles que já conhecem essa verdade testificará sobre Jesus Cristo. Se esse vídeo tem sido relevante para a sua vida,
eu quero convidar a você estar se inscrevendo nesse novo canal que eu estou criando com essa intenção de poder, de alguma forma, contribuir com essa geração, levando Deus à vida das pessoas. E peço que você se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e assim, certamente, a palavra do Senhor chegará a muitas pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. O mundo pode estar saturado de religião, mas eu quero dizer que o mundo tem estado carente de conhecer de Deus. E você pode ser um instrumento para apresentar Deus a essas pessoas. Então, desejo que você permaneça na presença do Senhor, tenha como foco ter esse relacionamento com Deus, a sua vida espiritual, e certamente você verá na sua vida muitas realidades sendo mudadas. Deus começa a agir pelo coração, e isso vai refletir em todas as demais áreas de nossas vidas. Então, desejo a paz de Cristo a você e um grande abraço. Tchau, tchau.